Resumo da aula de desenho geométrico de hoje. Segmento de reta. Segmento de reta. Página 21 do livro laranjado de vocês. Livro-texto, ok? Bom, o que é um segmento? Bom, um segmento de reta, ele é um pedaço da reta, por isso, segmento de reta é um pedaço da reta que possui, tá? O ponto inicial e o ponto final, beleza? Se ele tem o ponto inicial e ele tem o ponto final, então, tá? Então, esse segmento tem tamanho, beleza? Lembrando que reta não tem tamanho, ela é infinita, ela é representada por uma letra minúscula do alfabeto, qualquer letra. Semirreta é um pedaço da reta também, só que ela tem o ponto de origem ou ponto de início. Posso falar tanto ponto de origem como posso falar ponto de início, tá? E ela não tem fim. Ela é infinita para o lado que ela vai. Qual é o lado que ela vai? Depende do ponto de origem e depende do ponto de direção, beleza? Se o ponto de direção está para o lado direito, a minha semirreta vai sair do ponto de origem e vai para o lado direito. Se ela estiver na diagonal, ela vai sair do ponto de origem e vai direcionar para a diagonal. Se ela estiver na vertical, o ponto de direção, ela vai sair do ponto de origem e vai na direção do vertical. Ok? Então, tá? Segmento de reta, que é o que a gente está vendo agora. Beleza? É um pedaço da reta que tem um ponto inicial e um ponto final. Então, se ela tem um início e ela tem... Então, se eu tenho um ponto de início e um ponto final, essa semirreta tem um tamanho. Desculpa, esse segmento de reta tem um tamanho. Então, segmento de reta tem um tamanho. Então, se ele tem um tamanho, eu posso colocar minha régua nesse segmento e medir o tamanho dele. Neste caso, a professora já mediu. Então, o tamanho do meu segmento de reta é 6 centímetros. Ou eu posso medir em milímetro, porque a nossa régua ela tem centímetro e milímetro. Beleza? Então, o tamanho do meu segmento de reta é 6 centímetros. Então, a reta não tem tamanho. A semirreta não tem tamanho. Quem tem tamanho? Apenas o segmento de reta. Beleza? Bom, mas e como eu posso nomear o segmento de reta? Por quê? A reta eu nomeio com uma letra minúscula, beleza? Do alfabeto. A semirreta eu nomeio com ponto de origem e o ponto de direção, beleza? E o segmento de reta, então, vou nomear o segmento de reta como? Vou olhar o primeiro ponto, o ponto inicial, e vou olhar o segundo ponto, que eu vou chamar de final, certo? Ó, o primeiro ponto eu chamo de inicial, ponto A. O segundo ponto eu chamo de ponto final, ponto B. Neste caso é A e B.
Porém, ele pode ser qualquer ponto, tá certo? Qualquer ponto. Então, tá? Se ele pode ser qualquer ponto, tá? Então, ele pode ser qualquer ponto do alfabeto. E outra coisa, ele tem que ser consecutivo. O que quer dizer isso? Um logo após o outro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e assim sucessivamente. Não pode ser, por exemplo, A e U, tá? Não pode. Então, um segmento, ele tem que ter letras maiúsculas, né? Porém, se possível, bastão, que é a letra que a gente usa no desenho geométrico, né? E, tá? E, entenda bem, consecutivo. O que é consecutivo? Um logo após do outro. Um logo após do outro, tá certo? Então, eu não posso colocar letras que sejam tão distantes uma da outra, tá certo? Ok? Então, eu vou lá. Ó. Como eu vou nomear? Ó, tá? Ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, eu vou chamar de AB. E lembrando que em cima das letras bastões, eu coloco um traço. Ok? Eu coloco um traço. Certo? Então, em cima das letras bastões, eu coloco um traço. Por quê? Na reta é apenas uma letra minúscula. Na semirreta são duas letras bastões. A primeira é a origem, o ponto de origem ou o ponto inicial. A segunda é o ponto da direção que eu vou desenhar a minha reta. Desculpa, minha semirreta, tá? E em cima uma seta, beleza? Já no segmento de reta, são duas letras bastões e em cima um traço, beleza? Então, ficou aí o nome da minha semirreta, AB. Ok? Bom, continuando. Tipos de segmentos de reta. Tipos de segmentos de reta. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos. Nós temos os consecutivos e os colineares. Os consecutivos, nós temos duas formas, né, de desenhar, duas formas de fazer. Então, eu vou chamar aqui na minha explicação como tipo A, segmento consecutivos, e tipo B, dos segmentos consecutivos. Então, eu vou mostrar uma forma como tipo A e outra forma como tipo B. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo, que eu vou chamar de tipo A, de segmentos consecutivos. Bom, primeiro, para eu dizer segmentos consecutivos, eu preciso ter dois segmentos, ok? Então, eu preciso ter dois segmentos. Se eu tiver apenas um segmento só, ó, vamos lá. Se eu tiver apenas um segmento só, eu não consigo analisá-lo. Eu não consigo dizer se ele é consecutivo, se ele é colinear. Eu preciso de dois, beleza? Preciso de dois segmentos de retas para que eu possa analisar, ok? Se eu tiver só um, como eu chamo então pro segmentos? Segmento de reta. Beleza? Segmento de reta. Ok? Só isso. Qual é o segmento de reta pro? O segmento de reta é o AB. Ponto. Respondido. Mas, quando eu for analisar os tipos de segmentos, eu necessito, tá, de dois. E que seja desenhado um do lado do outro.
tá? Eu não posso desenhar separadamente, principalmente os consecutivos, tá? Eu tô falando dos consecutivos, tá bom? Quando a gente chegar nos colineares, a professora vai explicar os colineares. Então, os consecutivos, eles necessitam serem desenhados um do lado do outro, tá certo? Bom, o primeiro tipo, que eu tô chamando de tipo A, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Desenhei um segmento aqui, outro segmento aqui. Vou colocar, né? Ó lá. Então, eu tenho dois segmentos, beleza? Ó, eu tenho dois segmentos. Mas como dois segmentos? Observe, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. E tenho outro ponto aqui. Então, um segmento, dois segmentos. E desenhado um do lado do outro. Um encostado no outro. Beleza? Bom, então, como eu vou nomear esses segmentos, Pro? Simples. Vamos lá. Do ponto A até o ponto B, eu chamo de AB. Beleza? Tá? Então, primeiro segmento, AB. Ok? Segundo segmento, tá? Segundo segmento. Do ponto B até o ponto C, ó, do ponto B até o ponto C, eu tenho o segmento BC. Beleza? Então, eu tenho outro segmento. Beleza? Observaram que, primeira coisa que a Pro falou, tem que ser desenhados os dois segmentos, um encostado no outro. Basicamente, esse encostado quer dizer em cima, ó, tá? Tanto é que AB, BC, beleza? Ok, tá. Feito os segmentos, tenho dois segmentos, segmento AB, segmento BC, tem os dois segmentos, beleza? Agora, vamos analisar por que eles são consecutivos. Bom, pensei que a senhora não ia falar. Bom, os segmentos, eles são consecutivos porque, tá? Eles possuem um ponto em comum, que é o B, ó. O B tá no segmento aqui, o B tá no segmento aqui. Ponto em comum quer dizer mesmo ponto. Então, eles têm um ponto em comum que geometricamente eu não posso falar o mesmo ponto, né? Geometricamente eu tenho que falar um ponto em comum, beleza? Tá? Então, um ponto em comum quer dizer o mesmo ponto. Então, eu tenho o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto aqui, beleza? Bom, então ele é consecutivo porque ele possui o mesmo ponto aqui e o mesmo ponto aqui. Certo? Só isso, Pro? Só isso. Tá? Só isso. Mas ele tem duas formas de fazer, tá? Ele tem a forma que eu desenho em forma de reta, ó, né? Direção como se fosse uma reta, reto. Por isso, reta, na forma de reta, quer dizer reto, né? Tá? Então, então quer dizer que um segmento, ele é consecutivo porque ele tem um ponto em comum, Pro? É. Só isso? Só isso. Tá certo? Agora, ele tem duas formas de fazer. Ele pode ser feito em forma de reta, que é o tipo A. Beleza? Por isso a professora colocou tipo A. Beleza? Ok? Legal, Pro. Ótimo. Mas, então, vamos lá, vamos entender. O segmento AB e o segmento BC, tá? Possui o ponto em comum, que é o ponto B. Isso. E por isso ele é um consecutivo. E por isso eles são segmentos consecutivos? Sim. Beleza? Bom.
Vamos para o próximo. Vamos agora fazer o tipo B do segmento consecutivo. O tipo B do segmento consecutivo só muda a forma de desenhar. A forma que esse aqui é desenhado é em forma de reta. Beleza? Bom, tá. Então só muda a forma. Mas eu vou achar da mesma forma que eu achei o outro? Sim. Quer ver? Vamos lá? O tipo B muda só a forma de desenhar. Tá bom? Olha lá. Para saber se o segmento é consecutivo, novamente, eu preciso de 2 segmentos, tá? 2 segmentos. Igualzinho o que a Pro falou agorinha. Bom, olha lá, ó. Olha a forma que a Pro desenhou. Ele é diferente. Não está em forma de reta. Não está em forma de reta. Entendeu? Ele não está em forma de reta. Então, se ele não está em forma de reta, quer dizer que mudou a forma dele, né? Ó, vamos lá, vamos voltar lá para vocês verem. Ó, aqui, ó, ele tá numa direção, né? Ó, de uma reta, ó, reta. E aqui, ó, a forma que ele tá desenhado, beleza? Bom, mas vamos lá. Então eu tenho, né, 2 segmentos, né? 2 segmentos. Um é encostado no outro, né? Um tá encostado no outro. Então vamos lá. Eu tenho o segmento AB, beleza? Eu tenho o segmento BC, beleza? Então eu tenho aí o AB e o BC, certo? Bom, novamente, tá? Novamente. 2 segmentos são consecutivos quando tem tem um ponto em comum, né? Um ponto em comum. Quem é esse ponto comum? O ponto B. Ó, B, 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 B. Beleza? Lembrando que geometricamente a professora não pode falar o mesmo ponto. Desculpa, escrever. A professora não pode escrever o mesmo ponto, mas ela pode falar o mesmo ponto. Porém, como eu escrevo? Ponto em comum. Tá certo? Ponto em comum. Ok? Tá? E qual é a forma que ele foi desenhado? Ele foi desenhado na forma de um polígono, ó. Tá? Ele parece, se eu continuar aqui, eu formo um triângulo. Não é verdade? Tá? Então, o tipo A, ele é desenhado em forma de reta. O tipo B, ele é desenhado em forma de um triângulo ou em forma de qualquer polígono que você quiser. Mas como é que eu entendo que 2 segmentos de retas são consecutivos? Quando ele tiver um ponto em comum. Ou na linguagem de vocês, quando eu tenho um ponto igual nos 2 segmentos. Ok? Então, eu tenho aqui o ponto B e o ponto B. Beleza, então o ponto em comum, ou seja, o ponto igual é o ponto B, é o ponto B. Ok? Beleza? Então tá aí. Esses são as 2 formas que eu tenho de segmentos consecutivos. Tá? Vamos para agora o segundo tipo. O segundo tipo chama-se segmentos colineares. Novamente, para eu dizer se um segmento é consecutivo ou colinear, eu preciso de 2 segmentos, tá? 2 segmentos. Se eu não tiver 2 segmentos, tá? Eu não vou conseguir
dizer e afirmar que são colineares ou consecutivos, ok? Bom, então vamos lá, ó. Para sabermos se é colinear ou não, precisa-se de 2 segmentos, que é o que a prof falou. Então, eu desenhei aqui, ó, uma reta e coloquei 1, 2, 3, 4 pontos. 4 pontos. Beleza. Qual é a diferença da forma de desenhar o segmento consecutivo para o segmento colinear? Já começa aí. O segmento consecutivo, eu desenho um em cima do outro. E se você observar, não tem sobra, ó. Aqui eu tenho uma sobra, aqui eu tenho outra sobra. Beleza? Lá, ó, vou voltar lá, rapidinho. Ó, deixa eu voltar aqui, rapidinho para vocês verem. Olha aqui. Tem sobra aqui do lado? Tem sobra aqui do lado? Não, né? Não tem. Olha lá. Tem sobra aqui do lado? Tem sobra aqui do lado? Não. Olha isso aqui. Olha lá. Beleza? Já começa por aí. Segundo, lá eu tenho 3 pontos. 3 pontos. Aqui eu tenho 4 pontos. Então vamos lá. Vou colocar o nome desses pontos. Tá? E olha lá. Vou denominar os segmentos. Observe. Segmento AB. Segmento CD. Por que a senhora não denominou o BC? Por que eu não denominei o BC? Porque os segmentos colineares, ele não pode ter números iguais. Desculpa, letras iguais. Tá bom? Eles não podem ter letras iguais. Se eu nomear BC, eu vou ter letra igual. Se eu nomear BC, eu vou ter letra igual com AB e vou ter letra igual com CD. Tá certo? Então, já começa aí. Segmentos colineares são letras diferentes. São AB e BC. Primeira dica. Não pode aparecer letras incomuns. Tá certo? Geometricamente, letras incomuns. Ok? Mas na nossa linguagem de sala de aula, letras iguais. Ok? Bom, segundo ponto. Os segmentos colineares, ele só pode ser desenhado em forma de reta. Ele não pode ser desenhado em forma de polígono. Tá? Então, ele só pode ser desenhado em forma de reta. Beleza? Ele não pode ser desenhado assim. Ele não pode. Assim, não existe nenhum segmento colinear que seja assim. Tá? Beleza? Então, ó, ele só pode ser desenhado em forma de reta. Nessa direção. Ok? Então, ó, rebobinando. Os segmentos colineares, ele tem 4 pontos. Por quê? Os segmentos não podem ter letras em comum. Ou pontos em comum. Tá? Ou letras iguais. Tá? Segundo ponto, a forma de desenhar um segmento colinear, forma de reta. Tá? Forma de reta. Ok? Tá bom? Então, vamos lá. 2 segmentos AB e CD são colineares porque
são construídos na forma de reta e não tem letras iguais. Ó, A, B, C, D. Beleza? Então tá aí. Esses são os tipos, tá? De segmentos de retas, que são os segmentos consecutivos e segmentos colineares. Lembrando que, para eu dizer se um segmento ele é consecutivo ao outro, eu preciso de 2 segmentos. Para eu dizer que um segmento é colinear ao outro, eu preciso de 2 segmentos. Beleza? Então tá aí. Vou passar uma atividade de tarefa lá no livro vermelho FTD, tá? Livro vermelho FTD, página 9, tá? Página 9. Ok? Número 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Lembrando que quem não fez a página 8, fazer a página 8. Ok? Bom, turma, beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau, turma.